O que é que a gente precisa, então, enquanto coordenação, entender para analisar o planejamento dos professores? O planejamento dos professores, essa análise que a gente vai fazer, é o que garante resultados positivos para os alunos. E, em consequência, te dá menos dor de cabeça. Por quê? Se eu sei como analisar, eu tenho menos problema com o pai, com o professor, porque eu sei o que analisar, eu tenho segurança para fazer isso enquanto coordenadora. E o que não é analisar o planejamento dos professores? Muitas vezes a gente confunde na coordenação analisar o planejamento dos professores com fazer o planejamento pelo meu professor para facilitar a minha vida enquanto coordenadora. Eu lamento lhe informar, se você faz isso, você está se prejudicando, coordenadora, porque o seu papel não é, de forma nenhuma, fazer o planejamento, preparar as aulas para o seu professor, por mais que isso facilite a sua vida, mas sim é você ir com calma, pensar, analisar o que já o professor vai te trazer. O seu papel para você ter resultados positivos é sim analisar e dar um feedback se aquilo está coerente ou não com o que você, enquanto coordenadora, visualiza e tem critérios estabelecidos para ser analisado e melhorar a qualidade de ensino aí da sua escola. Porque eu sei que a maioria das coordenadoras, a maioria não, eu acho que, vamos ser sinceros, quase todos, praticamente, na maioria, vou colocar a maioria porque eu não posso generalizar, eu e a Marcela, a gente parte desse pressuposto, não podemos generalizar, mas, em grande maioria, a coordenação quer sim fazer a diferença dentro da educação, e uma forma muito efetiva de você fazer isso é sim analisando o planejamento de aula dos seus professores. Mas, Carol, o que de fato, né? Por que eu tenho que analisar os relatórios dos meus professores? Mas é importante que você entenda que isso é fundamental para que você tenha resultados positivos. Se eu não consigo e eu não sei como analisar a aula do meu professor, o plano de aula, eu também não vou ter critérios quando tivermos resultados negativos, quando tivermos falhas dentro do ensino, quando os alunos forem reprovados. No final do ano, vocês acabam sempre falando, né? A coordenação acaba sempre falando assim, mas o que a gente, né? Como que eu vou falar com os professores que eles não podem reprovar todo mundo? Um ponto importante, você só vai ter segurança para falar com seus professores que eles não podem reprovar os alunos se você começar desde agora analisando o plano de aula e verificar que, olha, professor, isso não está bom, isso precisa melhorar, o nosso ensino não é esse, vamos por esse caminho. Aí você vai ter segurança para embasar, porque você deu todo o suporte, analisou e fez melhorias para que tudo que pudesse ser feito foi feito. E a gente pensa muito nesse começo de ano e fala assim, não preciso pensar nisso. Precisa, e começa de agora no início do ano. Para você ter segurança no seu conselho de classe, seja no primeiro bimestre, no último bimestre, você precisa começar a analisar os relatórios e planejamento dos seus professores agora. Muitas vezes a gente pode falar os planos de aula ou os diários de bordo, também tem isso dentro das escolas, né? Às vezes a gente está falando de planejamento, mas é um diário de bordo. Vale para o mesmo critério, tá? Tudo que eu vou falar aqui vale tanto para quem analisa antes da aula acontecer, quanto também quando você vai analisar depois, que são os chamados diário de bordo. Mas eu não sei como analisar todos os meus professores, porque eu tenho muitos professores. E eu entendo que muitas vezes é de fato desgastante para a coordenação, porque tem escolas que têm 100, 120 professores, às vezes escolas que têm 3 turnos, né, ensino médio, vários segmentos, isso acaba pesando um pouco para a coordenação. E por mais que a gente queira, de verdade, de coração, que todas as coordenadoras tenham um segmento só, que trabalham com poucos professores, essa não é a realidade. Não é a realidade. Né? Às vezes a coordenação tem 120, 100, mais de 100 professores. Como que então a gente vai falar, Carol, como que eu vou analisar tudo isso? Carol, não tem, humanamente impossível. E eu concordo, é humanamente possível analisar. Mas o que eu tenho para te falar de verdade é que talvez você só esteja se sobrecarregando e colocando esse peso ser humanamente possível pelo tipo de modalidade do seu planejamento. De verdade. O planejamento, às vezes, a gente procura na internet, né? E fala assim, vou procurar um plano de aula para indicar para os meus professores. Mas será que aquele plano de aula vai fazer sentido para a sua realidade? Então, vamos supor que você seja uma coordenadora que tenha 50 professores, 60, 100. Quem aqui passa por isso? E acontece que, às vezes, a gente quer fazer, mas vamos fazer a modalidade semanal, onde eles vão me passar, o quinzenal. Tá tudo bem. Só que será que isso cabe para a sua realidade enquanto coordenadora? Será que você consegue, de fato, olhar criteriosamente, de forma adequada, para aqueles 50 planejamentos? Então, quando a gente fala de planejamento, a gente precisa também se atentar ao contexto e adaptabilidade disso.
Não é porque na minha escola isso funciona perfeitamente a semanal, onde eu tenho 10 professores, que vai funcionar para uma escola que tem 100 professores para a coordenadora analisar. Então, o que a gente pode pensar enquanto coordenação, quando isso acontecer, é adaptar a sua realidade. Será que não seria mais efetivo fazer um planejamento semestral, mensal, e que você vai acompanhando de pouquinho em pouquinho? Em que você tem tempo hábil, se for mensal, para analisar efetivamente o planejamento dos professores? Esse é o tipo de cuidado que a coordenação precisa ter quando ela vai pensar no planejamento. Não é só o como analisar o planejamento, é qual o tipo de planejamento eu vou, enquanto coordenadora, dar conta de analisar criteriosamente e passar o feedback de forma segura para o meu professor. É isso que tem que ficar na cabeça da coordenação. Quando, enquanto coordenadora, eu entendo que eu posso e devo adaptar a minha realidade, isso é uma coisa que você vai perceber que vai tirar um peso das suas costas. E sabe por que eu tô falando isso? Porque dentro do método Hidraco-Sutileza, a gente tem diversas alunas de diversos contextos. Escola rural, escola pública, escola privada, escola de cidade grande, escola com 1000 alunos. E nesse fim de semana rolou Mão na Massa, né? Uma formação mensal que a gente faz para os nossos alunos. E lá no Mão na Massa, uma das líderes ouro, a Kelly, estava conversando comigo, onde que ela tem 120 professores. E aí a gente estava conversando sobre uma questão sobre o papel dela de orientação de professores, que é a de analisar também os relatórios e os planejamentos dos professores. E enquanto coordenadora, eu não posso virar para a Kelly e falar assim, você vai ter que analisar semanalmente todos. É justo? É coerente? Não é, porque é humanamente impossível. Mas lá a gente pode adaptar a realidade dela, e foi o que a gente fez no caso da orientação a professores, do papel dela enquanto orientadora dos professores, mentora, e a gente pode pensar nisso de uma forma para que ela tenha segurança para lidar com aquele professor e tenha segurança para fazer isso dentro do planejamento dela de semana, só que não se sacrificando, não ficando insegura porque ela não consegue dar conta de tudo. Se você entende, enquanto coordenadora, que você não precisa dar conta de tudo se você souber a melhor forma de adaptar isso para o seu contexto, é o seu trunfo. Sabe a carta trunfo daqueles joguinhos de cartinha? É a sua carta trunfo. Saber adaptar a realidade da sua escola é o seu trunfo. Saber que pegar um relatório, um planejamento semanal e simplesmente olhar para ele e falar assim, isso não cabe para a minha realidade, eu vou tentar adaptar de outra maneira, gente, isso é uma coisa que não paga a sua paz interior, de verdade. Então, aprender a adaptar isso para dentro da sua escola é o primeiro passo que você vai ter, como foi com a Kelly dentro do método Hidraco-Sutileza, mas você também consegue. Pense na sua realidade.